Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Amém? Versículo 22. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Nosso pastor não pôde vir. Ele mandou avisar que ele teria algumas coisas para resolver. E talvez ele não daria tempo para ele se fazer presente, né? Então, para mim já não era surpresa, porque eu já tinha avisado e ele pediu para avisar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Diz assim, primeiro nós vamos usar esse versículo só com base de título, tá, irmão? Para mensagem. Não vamos usar o contexto do versículo, da passagem. Vamos usar o versículo somente como base de título para a mensagem. Amém? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então não é uma mensagem positiva. Diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi. Olha só, imagina Deus achando alguém. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Me executará toda a minha vontade. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Como eu disse, o versículo é só como base de título da mensagem, né? Porque vamos falar aqui um pouquinho de Davi. Eu acredito que já é a quinta ou a sexta vez que eu ministro sobre Davi nessa igreja. Aqui, tanto na outra, né, de antigamente, a outra igreja. E talvez não seja novidade nada do que eu vou falar, porque falar de Davi é um pouco complicado, né? Talvez tudo que eu vou falar você já ouviu, você já sabe, mas tem um versículo na Bíblia que é muito interessante, que vale a pena a gente relembrar aquilo que sabemos. Então vamos por esse lado, relembrar algumas coisas que já sabemos e aprender outras coisas que não sabemos, né? Louvado seja o santo nome do Senhor, porque este homem nos ensina muito com a sua história de vida, tanto já desde garoto. Pregar a palavra hoje em dia, nos dias de hoje, irmãos, não está sendo uma tarefa fácil. Cada dia que se aproxima a vinda do Senhor para buscar arrebatar a sua igreja, mais difícil fica em pregar a palavra de Deus. Porque a cada momento que se aproxima da vinda do Senhor, mais o esfriamento adentra dentro das igrejas e mais as pessoas estão se distanciando do caminho do Senhor. Quando mais se aproxima a vinda do Senhor, mais pessoas estão distanciando do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a minha oração nesta noite é que Deus, do fundo do meu coração, traga um despertamento espiritual em nossas vidas. Na vida de cada um, começando da minha. A minha oração nessa noite é que Deus traga um despertamento espiritual em nossas vidas. Que nós possamos valorizar mais o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Que nós não possamos medir esforços para servir a Deus, para fazer as coisas de Deus, para buscar a sua presença e para estar na sua casa louvando e engrandecendo o seu santo nome. Que o reino do Senhor venha primeiro em nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Davi. Quem é esse rapazinho chamado Davi? Desde garoto ele já nos ensina grandes lições. A primeira lição que eu aprendi com esse jovem aqui já há muito tempo, eu até falei para uma irmã nessa igreja, que eu aprendi algumas coisas aqui com Davi, quando ele matava leão. A primeira lição que eu aprendo com Davi não é aquele tipo de pessoa que gosta de aparecer. Davi não é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas para mostrar para os outros. Davi não tinha uma plateia, não tinha uma multidão assistindo ele, vendo ele matar um único leão. Ele podia olhar e pensar por um lado: não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me assistindo para bater palmas para mim, para me aplaudir. Por que eu vou me arriscar a dar a minha vida para salvar as ovelhas, sendo que não tem ninguém me vendo? Não tem ninguém para me aplaudir, não tem ninguém para ver o que eu estou fazendo. Mas Davi, ele foi preparado no secreto, para depois ser exposto diante de uma multidão. Primeiro Deus tratou com Davi no secreto, no segredo, onde ninguém via, onde ninguém sabia, onde ninguém estava vendo, para depois Deus o exaltar de frente a multidões. Então muitas das vezes Deus vai tratar conosco primeiro no secreto,
onde ninguém está vendo, onde ninguém está sabendo, mas Deus está tratando com você no secreto, no escondido, para depois te exaltar na frente de multidão. Davi era esse tipo de rapaz que não gostava de fazer as coisas para mostrar para os outros. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, louvado seja o santo nome do Senhor, Davi, ele se preocupava com as suas ovelhas. Isso é muito lindo e muito forte. Muito lindo e muito forte, né? Não estou jogando indireta para ninguém. Se o pastor estivesse aqui, eu ia falar da mesma forma, porque faz parte do esboço. Eu amo o pastor em Cristo, louvado seja o santo nome do Senhor, tenho um carinho muito grande por ele e respeito ele. Então, isso não é indireta para ninguém, mas é de uma forma geral. Davi é um tipo de pastor de ovelhas, que ele se preocupava com as suas ovelhas, que ele dava vida para as suas ovelhas. Davi é um tipo de pastor de ovelhas que ele zelava pelas suas ovelhas, que ele zelava tanto, ele se preocupava tanto com a vida das suas ovelhas, que ele dava a própria vida dele a favor das suas ovelhas. Ele arriscou a sua vida. Ele não sabia se ele ia vencer ou se ele ia matar o urso. Não, talvez ele poderia morrer, mas ele foi ali arriscando a sua própria vida, dando a sua própria vida em favor da ovelha que ele se preocupava e que ele zelava para cuidar. Quantas vezes, irmãos, as ovelhas estão sangrando em casa, estão cheias de carrapichos, às vezes, muitas das vezes, perto de cair num precipício, e os pastores estão de braços cruzados. Muitas das vezes as ovelhas estão sangrando, cheias de carrapichos, passando por dificuldades, passando por problemas, às vezes, muitas das vezes, próximo a cair um precipício, e os pastores afastados. Não liga para saber como estão as suas ovelhas, não vai atrás para saber como estão as suas ovelhas, não se preocupa com as suas ovelhas em atitudes, em ações, só apenas em palavras. Dizer que ama só apenas em palavras não adianta. Davi já dizia, João já dizia, filhinhos, não ameis só de palavras, mas sim de ações, de atitudes. Não basta só dizer que ama, e quando a ovelha está sangrando, está prestes a cair no precipício, está morrendo lá, e os pastores não preocupam com a ovelha, não vai atrás das ovelhas, não zela para as suas ovelhas, quanto muito mais dá vida para as suas ovelhas. Se não zela para as suas ovelhas, se não se preocupa com as suas ovelhas, quanto mais ir atrás, quanto mais dá vida para as suas ovelhas. Então Davi já começa nos ensinando aqui algo muito lindo. Primeiro, ele não fazia as coisas para se mostrar para as pessoas, porque não tinha ninguém ali para aplaudir ele matando urso e leão. E segundo, Davi se preocupava com as suas ovelhas, se preocupava tanto que ele dava vida para as suas ovelhas. Terceiro, Davi, ele foi escolhido por Deus, e Saul foi escolhido pelos homens. E eu fico pensando, hoje eu fico vendo por aí, todo mundo é pastor hoje em dia, irmãos. Todo mundo é pastor hoje em dia, é incrível. Todo mundo é pastor. Eu fico pensando, será que esse tanto de pastores realmente foi escolhido por Deus? Porque Saul foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido por Deus. Será que esse tanto de pastor que nós estamos vendo hoje em dia, será que realmente foi escolhido por Deus? Porque quando nós somos escolhidos por Deus, irmãos, Deus capacita, Deus providencia, Deus faz acontecer, a igreja anda, a igreja avança, a igreja cresce, almas se convertem, pessoas vêm para o Senhor, pessoas aceitam Jesus, a igreja avança, a igreja cresce. A igreja vai quando Jesus está no comando, quando é Ele que escolhe, Ele faz acontecer. Mas quando é o homem que escolhe, aí vai por força própria. Vai, tentando, mas nada acontece. Por quê? Porque foi o homem que escolheu. E quando é o homem que escolhe, então ele faz do jeito dele, com a força dele, e nada acontece. Mas quando é Deus que escolhe, Ele faz acontecer. Ele faz a árvore expandir, Ele faz a árvore crescer, Ele faz vidas transformadas. Vida se entrega a Cristo, a igreja cresce, a igreja expande. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mais uma coisa, Davi, ele não foi ungido hoje e ontem já estava sendo rei. Muito pelo contrário. Davi, ele esperava o tempo de Deus, ele esperou o tempo de Deus. Nesse tempo de espera, ele passou por muitas perseguições de Saul. Saul tentou matar ele fugindo de Saul. Muitas perseguições, muito sofrimento, muitas dificuldades, mas ele esperou o tempo de Deus. Não foi de um dia para o outro. As coisas não aconteceram na vida de Davi de um dia para o outro. Aceitou Jesus hoje e amanhã, já estava reinando, não. Teve o tempo certo. Ele esperou o tempo certo. Eu já disse isso para 3 pessoas.
Calma, irmão. Calma, espera o seu tempo. Espera o seu tempo. Não está lá no Brasil. Eu disse, calma, espera o seu tempo. Na hora certa vai acontecer. Se Deus escolheu, se Deus te chamou, na hora certa Ele vai fazer acontecer. Calma. Não queira aprender correr antes de aprender a andar. Aprenda a engatear primeiro, depois aprenda a andar, depois correr. Não se constrói uma casa pelo telhado. Calma, vai devagar. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. Não é aceitar Jesus um dia, no outro dia só quer ser pastor. Não é aceitar Jesus no outro dia só quer ser pregador. Calma. A vida com Jesus é um processo. É devagar. No seu tempo, na hora certa, Deus vai fazer acontecer se realmente se uniu. Se Ele realmente te chamou, na hora certa vai acontecer. Davi, ele esperou o tempo de Deus. A próxima coisa que eu aprendo com Davi, quando Jessé, o seu pai, mandou ele levar comida ali, grãos tostados, queijo, né, para os seus irmãos na batalha. Quando ele chegou ali, diante da batalha, né, ele já dá de encontro com Eliabe, o seu irmão mais velho, o primogênito. E isso é muito lindo, irmãos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso é muito lindo. Aí Eliabe começou a acusar. O que você veio fazer aqui? Eu bem conheço a intenção do seu coração, a maldade do seu coração, a presunção sua. Eu bem conheço a maldade do seu coração. Eu sei o que você veio fazer aqui. Começou a acusar. Irmão, aprenda isso com Davi, pelo amor de Deus. Eu aprendi isso com Davi há muito tempo atrás. Olha só que coisa linda. Davi, ele se desviou-se dele. Ele se esquivou-se de Eliabe. Eliabe o acusando. Eliabe começou a acusar ele ali, e tal, e tal, e tal. E ele, o que ele fez? Ele desviou-se. Ele esquivou-se de Eliabe. O que eu aprendo aqui, irmãos? Com o acusador, você não perde tempo. Com o acusador, você não bate boca. Com o acusador, você não fica perdendo tempo com o acusador. Está falando, tá falando mal de você, está te caluniando, deixa falar. Corta, volta, esquiva dele, vai embora. Segue com o seu propósito, mas não bate boca com o acusador. Deixa o acusador para lá. Não perda tempo com o acusador. Deixa o acusador falar, irmão. Deixa o acusador caluniar você. Deixa o acusador levantar falso testemunho contra você. Deixa ele falar. Não perda tempo com o acusador, pelo amor de Deus, aprenda isso. Quando você sabe quem você é em Cristo, você não tem que fazer nada para provar para ninguém. Quando você sabe quem você é em Cristo, você não tem que fazer nada para provar para ninguém. Eu aprendi isso com Jesus também. Se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça isso. Não. Se você sabe, Jesus sabia que ele era filho de Deus, para que tinha que provar para o diabo que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo? Assim foi Davi. Ele sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é, você não tem que provar nada para ninguém. Está falando, deixa falar. Diferente do nosso dia de hoje. Crentes que conversam a metade, a outra metade não é convertido. Já ouvi muita gente falar, eu sou convertido, mas a minha mão não é convertida. Eu sou convertido, mas a minha espingarda não é convertida. Já ouvi isso falar de um obreiro. Eu sou convertido, mas a minha espingarda não é convertida. Eu sou convertido, mas a minha mão não é convertida. Não é convertida. Pisa no meu carro que você vai ver. Se falou de mim, vai ter que provar. O que é isso, irmãos? Aprenda com Davi, pelo amor de Deus. Se esquive dos acusadores. Fuja dos acusadores. Ignore os acusadores. Não bate boca, não demora para o acusador que está falando. Esquiva dele e vai embora. Louvado seja o santo nome do Senhor. Outra coisa, quando ele vai andando ali, e todo mundo falando de Golias, 40 vezes, 80 vezes, 2 vezes por dia, por 40 dias, 80 vezes, todo mundo vendo Golias como um grande problema, como um gigante, como isso. E Davi, olha só, Davi em momento algum chamou Golias de gigante. Que coisa interessante. Que lição maravilhosa nós aprendemos aqui. Davi em momento algum ele chamou Golias de gigante. Então mude o foco da sua visão, irmãos. Mude o foco da sua visão. Começa a ver esse problema de forma diferente. Começa a ver essa situação que você está vendo, que você está passando de forma diferente, assim como eu estou vendo a situação que eu estou passando de uma forma diferente. Não dê moral para o gigante, não chame o gigante de gigante. Davi não chamou Golias de gigante, ele chamou de incircunciso. Quer dizer, quem é esse que não tem aliança com Deus? Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus.
Então quem é esse que não tem aliança com Deus para desafiar o Deus dos céus? Ele não chamou Golias de gigante, ele chamou de Golias de incircunciso filisteu. Então vamos mudar o foco da nossa visão. Não vamos olhar para esse problema como um grande problema e diminuir o nosso Deus. Não, vamos mudar a forma de nós vermos os nossos problemas. E ele viu o problema, não viu Golias como um problema, ele viu Golias como uma oportunidade. Que coisa linda! Ele não viu Golias como um problema, ele viu Golias como uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Imagina que coisa linda. Enquanto todo mundo, aqui no versículo fala que Saul, quando Golias descia ali no vale de Elá, para afrontar, para desafiar, para humilhar, Saul estremecia na base, todo mundo com medo dele. Opa, esse homem é isso, é vitorioso, nunca perdeu uma batalha, todo mundo falando bem dele. Davi viu o problema como uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. E também da sua família ser abençoada. Outra coisa que eu aprendo aqui com Davi. Aprenda isso, irmãos. A sua vitória, a vitória de Davi aqui, ele viu que sua família também ia ser abençoada, porque a sua família ia ser isenta de pagar impostos. Então, a vitória de Davi era a vitória do exército. A vitória do exército é a vitória do povo. Quer dizer, que a vitória de Davi era a vitória de um povo, de nação. E a derrota de Davi também seria a derrota do exército de Israel. Então aprenda, a sua vitória vai ser a vitória da sua casa, da sua família, dos que estão em volta de você, de amigos. Muitos vão se alegrar com a sua vitória, mas se você perder, muitos vão entristecer e vão chorar com a sua derrota também. Então pense isso, se esforce para vencer, para lutar com esse gigante, porque a sua vitória é a vitória de muitos em volta de você. Muitos vão se alegrar com você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Outra coisa, Davi, ele era inconformado. Isso eu acho lindo em Davi. Inconformado, ele não se conformou com a situação. Ele chegou ali para trazer alimento para os seus irmãos e para procurar e para saber com Saul como que vai a guerra. Papai mandou saber como que vai a guerra. Aí eles vão e falam: a guerra vai bem. Meu Deus, eu aprendo algo muito lindo isso aqui, irmãos. Davi não se informou. Como é que é? A guerra vai bem? O gigante está, anotei aqui, humilhando, afrontando e desafiando o Deus dos céus. A vida de vocês está uma miséria espiritualmente e você diz que está tudo bem. Não está tudo bem. E aqui eu aprendo com Davi, irmãos. Se não está tudo bem, não está tudo bem. Não devemos fingir que está tudo bem e empurrando com a barriga, fingindo que está tudo bem, irmãos. Se não está tudo bem, não está tudo bem. Devemos entrar no nosso quarto, trancar a nossa porta e falar com Deus: Senhor, a minha vida não está bem, Senhor. Eu vou para o culto, eu vou e volto e não consigo sentir a Tua presença, Senhor. Eu vou para o culto, eu não consigo sentir a Tua presença. Eu já não oro faz tempo, eu já não jejuo faz tempo, eu já não consagro a minha vida faz tempo. A minha vida com o Senhor não está legal, não está bem. Agora a vida da gente às vezes não está bem e a gente vai empurrando com a barriga, fazendo de conta que está tudo bem. E não está tudo bem, você sabe que não está tudo bem. Quem disse que você tem que tocar porque você é um tocador? Quem disse que você tem que cantar porque você é um cantor? Quem disse que você tem que pregar porque você é um pregador? Quem disse que você tem que dirigir uma igreja porque você é um pastor? Quem disse isso? Não. Às vezes vamos levando com a barriga. A vida da gente está mal espiritualmente, só você sabe, e a gente vai empurrando com a barriga. Aí eu canto, eu toco, eu prego, eu dirijo o culto, eu faço tudo. E vou empurrando com a barriga. Ninguém está sabendo, ninguém está vendo mesmo. Mas só você sabe que a sua vida espiritual com Deus não está bem. E se não está bem, admite que não está bem, não finge que está tudo bem. Porque aqui estava uma miséria a vida deles espiritualmente, o gigante humilhando, desafiando, afrontando, estava uma bagunça. E eles diziam, falou que estava tudo bem, e não estava tudo bem. Então, quando não está tudo bem, irmãos, vamos reconhecer, somos seres humanos. Qual o erro nisso? Em reconhecer que não está bem. Se não está tudo bem, não está tudo bem. Tranca no seu quarto, vai passar um tempo com Deus, mas não empurra as coisas com a barriga fazendo de conta que está tudo bem, você sabe que não está tudo bem. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí, ele se apresenta para Saul. Isso também eu acho lindo, né? E não vou entrar em alguns pontos aqui que já são mais conhecidos, né? Quero tentar falar o máximo aqui de coisas às vezes que você não ouviu antes ainda.
Não vou falar aqui das armaduras de Saul, que o Davi usou o que tinha e tal. Vocês estavam tão cansados de ouvir isso. Mas algo que eu aprendo aqui com Davi, quando ele apresentou a Saul, ele lembrou das suas vitórias lá atrás, irmão. Não, Saul. Rei Saul. Quando, louvado seja o santo nome do Senhor, quando eu lutei, o leão veio atacar a ovelha do meu pai, eu lutei com ela, eu matei o leão. O urso veio contra a ovelha, eu me avancei contra o urso e matei o urso. O que é isso, irmão? Ele lembrou das suas vitórias. Diferente do dia de hoje. Hoje eu estava triste um dia no meu trabalho e essa palavra veio forte ao meu coração. Espera aí. Você está lembrando de coisas que você deveria ter esquecido? Essa palavra não é só para mim, eu tenho certeza que vai falar com alguém também. Você está lembrando de coisas que você deveria ter esquecido e você tem esquecido de coisas que você deveria lembrar. Aleluia, vou repetir. Você está lembrando de coisas que você deveria ter esquecido, porque se você nasceu em Cristo, você é uma nova criatura. Não há condenação para você se você está em Cristo. Você deveria esquecer de coisas que aconteceram lá atrás e você fica lembrando. E você se esquece de coisas que você deveria lembrar. E eu comecei a lembrar, meu Deus, quantas vezes o Senhor já me usou para abençoar vidas? Quantas vezes eu já fui usado pelo poder do Espírito Santo para salvar vidas, para ajudar vidas? Uma vez no Brasil, usado pelo poder do Espírito Santo, eu ajudei a salvar um traficante da morte. Quando nós estávamos saindo no carro, os rapazes chegou armado aí para matar ele. Eu falei, olha bem essa cena e nunca esqueça, porque nessa noite você ia morrer, mas Deus está te dando um livramento. E eu levei ele para a igreja, ele chorou como uma criança naquela noite que eu preguei ali. Louvado seja o santo nome do Senhor. Foi mais 2 vidas também. Um outro já estava indo para as quebradas para fumar droga. Eu falei, não, deixa essa droga aí. Você falou que vai para a igreja? Vamos para a igreja. E ele foi para a igreja. Uma vez eu estive pregando num congresso de missões em Brasília. A energia ainda acabou ali, mesmo assim eu continuei ali. E Deus estava presente naquele lugar. Foi um mover muito lindo naquele lugar. E no final do culto uma moça veio ali com a chinelinha baiana e ela disse para mim, o irmão me chamou de missionário da Irlanda, missionário, aquela vida que aceitou Jesus lá é meu primo, eu quero te agradecer, porque aquele homem é muito perdido, já tem tempo que eu estou orando por ele e hoje ele aceitou Jesus. Então agradeço a Deus. Mas Deus me usou ali, Deus salvou ele por intermédio da minha vida. E eu comecei a lembrar, meu Deus, Deus já me usou muitas vezes para me abençoar vidas. Então, irmãos, procure esquecer de coisas que você fica lembrando, de coisas que vem na sua mente que fica te acusando. E comece a lembrar de coisas que você tem esquecido. Amém? Guarde bem isso. Se você guardar isso, eu já sou feliz nessa noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E Davi ali, não vai dar tempo, mas Davi agora ele vai contra aquele Golias. Não vou chamar ele também, não vou exaltar ele chamando ele de gigante também não. Aí ele vai contra aquele Golias. Anotei aqui os pesos e tudo, mas não precisa falar sobre isso. E ele vai contra aquele homem. Outra coisa que eu aprendo aqui muito interessante. Golias, ele era profissional, ele não tinha perdido batalhas. Ele era guerreiro, invencível, invicto. Mas quando ele armou para lançar a lança, Davi, olha só, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e foi contra ele. Entendeu, irmãos? Quando o inimigo está armando para te afrontar, para te derrubar, para te atacar, adiante contra ele, irmãos. Às vezes você está vendo o inimigo armando um laço para te derrubar, derrubar a sua família, derrubar outros, e você fica paradão. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Irmão, você não está vendo que o inimigo está aprontando para você, irmão, para te derrubar, irmão, vigia. Aí você, não, vou esperar para ver o que vai acontecer. Irmão, o inimigo está preparando, armando para você. Irmão, ele está preparando. Eu estou vendo, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não.
se adiante contra o inimigo. Davi, se ele fosse esperar Golias jogar aquela lança, ele poderia ter sido morto. Não, mas quando ele levantou para armar a lança, Davi se adiantou contra ele. Adianta-se contra o inimigo. Antecipe-se contra o inimigo. Quando você vê o inimigo armando um laço para você, para sua casa, então adiante-se contra ele. Vai, joelho no chão, boca no pó, jejum e oração. Adiante-se contra ele e vai contra o inimigo. Outra coisa, estamos quase indo para o final. Quando ele derrubou, Golias ali, ele feriu Golias. Outra coisa que eu aprendo aqui muito interessante. Ele derrubou Golias sim com a pedra, mas Golias não tinha morrido. O que eu aprendo aqui? Não somente ferir, irmão, mas destruir. Destruir de uma vez. Porque aquilo que vem contra você, aprenda isso, é muito interessante. Aquilo que vem contra você para te destruir, eu já falei sobre isso aqui antes, quando eu preguei sobre Acabe e de Ben-Hadad, alguém lembra? Aquilo que vem para te destruir, se você não destruir ele primeiro, ele pode te destruir. Aquilo que vem para te destruir, se você não destruir ele primeiro, ele pode te destruir. Tem coisas, irmão, nas nossas vidas que não basta somente deixar de lado. Tem coisas na nossa vida que não basta somente desligar e deixar de lado. Não, a carne vai tentar, a sua velha natureza vai te incomodar, e você vai lá e vai ligar de novo, vai fazer de novo, vai praticar de novo. Tem coisas que não é somente desligar e colocar de lado, não é somente ferir, não, é para você destruir de uma vez por todas esse mal. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque aquilo que vem para te destruir, se você não destruir ele primeiro, ele pode te destruir. Então Davi, ele não só feriu o gigante, ele correu ali, ele podia se levantar e, enquanto ele estava lá olhando para, derrubei o gigante, ele abriu o olho e vinha, quando ele pegava ele, já era Davizinho. Não, ele não esperou isso acontecer. Ele pegou a espada de Golias e cortou a sua cabeça. Problema, irmãos, já contei uma parábola uma vez de 3 príncipes, não vou contar de novo, mas problema é para ser destruído. Aquilo que vem para te destruir, se você não destruir ele primeiro, ele pode te destruir. Lembra de Acabe? Deus deu a vitória para Acabe 2 vezes. 2 vezes. Na segunda vez é para Acabe destruir Ben-Hadad, o exército da Síria. Aí o que Acabe faz? Ele pega Ben-Hadad, faz uma aliança com Ben-Hadad e ainda chama ele de irmão meu. Olha só que coisa mais horrível, chamar o inimigo de irmão meu. Não, irmão meu, agora você é meu irmão e eu vou te devolver as terras de volta para você. Nós vamos fazer uma aliança, agora você é meu irmão. Olha só, fazendo aliança com o inimigo. É para ele destruir Ben-Hadad. Ele não destruiu Ben-Hadad. Aí o que aconteceu? O tempo se passou, Ben-Hadad foi se fortalecendo, foi crescendo, foi se fortalecendo, e depois veio contra Acabe e matou Acabe. Acabe ainda tentou fazer uma aliança ali com Josafá, mas não adiantou nada. Então, Deus falou para Acabe, era para ele destruir Ben-Hadad, era para ele destruir todo o exército da Síria, mas ele não destruiu, ele fez uma aliança com Ben-Hadad. Então, aquilo se fortaleceu e veio contra ele e o matou. Então aprenda isso com Davi, irmãos. Não só fere, não só deixa de lado. Às vezes tem coisas, não é tudo, mas assistiu aquele filme da Prova de Fogo? Eu aprendi isso que eu estou falando agora para vocês naquele filme. Ele não conseguia deter com a pornografia ali, negócio de mulheres. Ele não conseguia. Aí ele desligava, passava um pouco, ele ia ligar. Ele desligava, passava um pouco, ele ia ligar. A mulher dele aparecia, ele disfarçava, desligava. Até que ele viu que se ele não destruísse aquilo que estava querendo destruir ele, se ele não destruísse aquilo podia destruir ele. O que ele fez? Ele foi lá fora, pegou aquele computador e quebrou tudo. Porque ele não conseguia. Vira e mexe, ele ficava ligando e vendo. Não. Então, irmão, problemas, quando vem para te destruir, não fica brincando com ele, não. Não deixa só de lado, não destrua de uma vez por todas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora vamos falar um pouquinho de Davi, o homem, para a gente já ir para o final. Davi era um homem que fazia tudo na direção de Deus. Ele ia para a batalha e falava: Senhor, devo eu ir? O Senhor, vai que eu estou com você. Senhor, devo eu ficar? Não, fica. Então Davi fazia as coisas na direção de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Não agimos fora da direção de Deus.
Vai comprar algo? Será que isso que eu estou comprando está na direção de Deus? É da vontade de Deus? É nos planos de Deus? Vou vender algo? Será que isso que eu estou vendendo é da vontade de Deus? Está na direção de Deus? Vou fazer um negócio? Será que esse negócio que eu estou fazendo está na direção de Deus? Vou namorar? Será que esse namoro está na direção de Deus? Vou casar? Será que esse casamento está na direção de Deus? Não faça nada fora da direção de Deus. Aprenda com Davi. Tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. A única vez que ele não consultou a Deus, quando ele foi contra Ziclag, a cidade de Ziclag com os amalequitas, ele foi envergonhado. Levou todo mundo, as mulheres, rebanho, tudo. Mas depois ele se arrependeu, buscou a Deus, e Deus foi lá e deu a vitória e trouxe tudo de volta. Então, irmãos, não faça nada fora da direção de Deus. Outra coisa que eu aprendo com Davi, ele não roubava. Isso, para a gente que prega, para a gente que canta. Aprenda uma coisa, quando você vem aqui na frente, você não vem, você vem queimar incenso. A sua voz, já falei isso ontem aqui, a sua voz não sobe até o trono da graça, como voz bonita, como voz aguda, afinada, etc, etc. Não! Quando você vem tocar, não sobe esse som de bateria, de guitarra, de instrumento, não. Quando você está adorando, quando você está louvando, você está cantando, sobe como um cheiro de incenso. 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 Olha o cheiro suave. Meu servo está me adorando. Meu servo está me louvando. Davi, irmãos, ele não roubava a glória de Deus. Quantas vezes cantamos, se a igreja não aplaude, não estou falando aqui, né? Se a igreja não aplaude, nossa, sabe que eu cantei tão mal assim, ninguém me aplaudiu? Não, irmãos, você está louvando para Deus. A sua voz está subindo como um incenso, como um cheiro suave. Não roube a glória de Deus, a glória é para Deus. Faça a sua parte, mas o louvor e a glória é para Ele. Só Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Davi não roubava a glória de Deus, Davi dava toda a glória para Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele vencia a batalha, o que ele falava? Ele vencia a batalha, ele falava, rompeu o Senhor os meus inimigos. Ele não falava, eu rompi, eu venci. Não, ele falava, rompeu o Senhor os meus inimigos. Ele dava a glória para Deus. Ele dependia de Deus. O povo estava, vai, não, estou esperando um sinal. Mas já balançou tudo. Não, é aquela lá, vai balançar. E ele estava esperando o sinal de Deus. Davi dependia de Deus. Davi não roubava a glória de Deus. Davi dava toda a honra e toda a glória para Deus. E porque Davi não roubava a glória de Deus, ele dava a glória para Deus. Rompeu o Senhor os meus inimigos. Por isso, Deus tirou ele do pasto, literalmente, e colocou ele no trono. Nabucodonosor roubava a glória de Deus. Eu fiz, olha só, a grande Babilônia que eu construí, que eu fiz com o meu braço forte. Olha só, a grande Babilônia que eu fiz, que eu construí, que eu. Aí Deus tira ele do trono e coloca ele no pasto. Deus tira Davi do pasto e coloca no trono, porque ele era humilde e não roubava a glória de Deus. E Nabucodonosor, que roubava a glória de Deus, Deus tirou ele do trono e colocou no pasto. Inverteu a situação. Então, irmãos, só somos uma carcaça. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus. Eu já vi tantas indiretas ao meu respeito, irmãos, mas eu me esquivo. Eu não dou moral para acusação. Não, o irmão acha porque fez um curso e tal, porque formou em teologia e tal, e tem que humilhar os outros e tal. Não, irmãos, se esquiva, não dá moral para acusações. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu nasci para adorar a Deus, para louvar a Deus. Quando Deus não quiser mais, Ele me leva. A minha vida é para glorificar o nome do meu Deus. Eu jamais tentei roubar a glória do meu Deus. O meu Deus, só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Se eu estou vivo aqui hoje, é porque Deus permitiu. Se eu estou aqui hoje, não é porque eu sou bom. Como o irmão Maxwell disse, semana retrasada, é pela graça. A graça. Eu preguei sobre Ruth aqui já 2 vezes. O poder da graça. Tudo nas nossas vidas é pela graça. Então Davi, ele não roubava a glória de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Davi, para acabar, ele amava a presença de Deus. Tem tantas coisas que nós poderíamos falar, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele amava a presença de Deus. Ele, buscava primeiro o reino de Deus. Graças a Deus o pastor não tirou esse negócio aqui.
ele buscava primeiro o reino de Deus, a presença de Deus. Davi, quando foi reinar, ele mandou Abiatar: cadê a arca? Vai buscar a arca, vai buscar a arca da aliança, vai buscar a presença de Deus. Ele não quis reinar, ele não colocou ouro, não colocou prata, não colocou coroa, não colocou nada em primeiro lugar do que a presença de Deus. Enquanto não tiver a arca, enquanto não tiver a presença de Deus, eu não quero reinar. Será que é assim nas nossas vidas, irmãos? Será que realmente nós estamos colocando a presença do Senhor em primeiro lugar em nossas vidas? Será que nós não colocamos nossos filhos, as nossas esposas, o nosso trabalho, os nossos deveres, os nossos negócios em primeiro lugar? Ou será que nós realmente estamos buscando primeiro a presença de Deus? Será que primeiro a presença, o reino de Deus está vindo primeiro, em primeiro lugar nas nossas vidas? Gastamos tempo com tantas coisas, irmãos, menos com a presença de Deus. Aí oramos 5, 10 minutinhos, olha lá, se orar meia hora, aí já está cansado. Irmãos, vamos colocar a presença do Senhor em primeiro lugar. Eu preguei sobre o reino aqui antes, vocês lembram? Viemos aqui para trazer a cultura do céu para essa terra. Não somos aqui, irmãos. O nosso corpo está aqui, mas o nosso espírito veio do alto. O nosso corpo está ligado na terra, porque nós fomos feitos dessa terra, mas o nosso espírito veio do alto. Então, nosso corpo está aqui, mas a nossa mente tem que estar lá, ó, o tempo todo. O tempo todo. Levantou de manhã: Senhor, muito obrigado. E vai, está trabalhando, com a irmã Fátima falou aqui a semana passada. Está trabalhando, está louvando, está conectada com Deus o tempo todo. É isso, irmãos. Buscar a presença de Deus em primeiro lugar, deixar as outras coisas para depois. A presença de Deus tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas. Se a presença de Deus viesse em primeiro lugar em nossas vidas, a qualidade de culto que nós prestamos a Deus seria muito melhor. Se você cultuasse a Deus hoje como se fosse o seu último culto na sua vida, seria muito melhor. E por que nós não fazemos isso? Será que o amanhã pertence a nós? Será que nós realmente achamos que o amanhã pertence a nós? Nós deveríamos cultuar hoje, a Deus hoje, como se esse fosse o último culto, porque amanhã não nos pertence. E se nós cultuássemos a Deus hoje como se fosse o último culto, nós cultuaríamos a Deus de uma forma bem melhor. Vamos então buscar a presença de Deus de uma forma mais intensa. Louvado seja o santo nome do Senhor. E para terminar, eu aprendo aqui com os erros de Davi, que Deus, Ele não procura pessoas perfeitas. Porque Deus já sabia que Davi ia pecar. Deus já sabia que Davi ia pecar. Então, eu aprendo com Davi aqui, que Deus, Ele não procura pessoas perfeitas. De forma alguma. Ele procura um coração aquebrantado, coração arrependido. Davi errou. Muitos perguntam: mas por que Deus escolheu Davi como um homem como segundo o seu coração, se ele cometeu 2 pecados gravíssimos? Mas Davi era diferente de Saul. Ele reconhecia o seu erro e arrependia do fundo da sua alma. Meu Deus, para terminar, vou ler o Salmo 51. Eu acho que é o 51 mesmo. Para terminar aqui, Davi, ele reconhecia os seus erros e ele se arrependia. Ele reconhecia o seu primeiro ponto. Quando eu prego a palavra de Deus aí fora, para pessoas não crentes, a primeira coisa que eu faço, que eu tento fazer eles, é reconhecer o seu erro. Porque se você não reconhecer o seu erro, você nunca vai pedir perdão. Você nunca vai se arrepender. Então, quando eu vou pregar para as pessoas, para poloneses, portugueses, irlandeses, ingleses, eu falo, a primeira coisa que eu tento fazer, entrar na cabeça deles, é reconhecer os seus erros. Porque se nós não reconhecemos os nossos erros, a gente nunca vai ter motivo para arrepender. E Davi era um homem que reconhecia. Ele errou, mas ele reconhecia que ele estava errado. Então ele se arrependia. E o arrependimento, irmãos, é algo muito forte. Ele move o coração de Deus quando nós nos arrependemos. Então, não importa as pessoas ficarem acusando pelo que você fez, pelo que você era, pelo que você já foi há 10 anos atrás, pelo que você fez há 10 anos atrás, não importa. Se você arrependeu do fundo da sua alma, Deus te perdoou e Ele tem uma nova obra para a sua vida, um novo plano para a sua vida. Prossiga no seu propósito e deixe os acusadores de lado.
Porque Deus ama um coração arrependido. Deus ama um coração aquebrantado. Olha só que coisa linda. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, levanta-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço, olha só irmãos, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, e sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, oh, aleluias, purifica-me com um isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia, não me lances fora da tua presença. Olha só irmãos, que coisa linda. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados e a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios são para Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado. Olha só, irmão, é um espírito aquebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Esse foi o salmo que Davi fez depois que ele pecou. Ele se arrependeu do fundo da sua alma, e ele sabe que Deus se alegra de um coração arrependido. Aleluias. Para terminar, aleluias, queria terminar antes das 9, vai terminar antes das 9, se Deus quiser. Olha só, louvado seja o santo nome do Senhor, tanto que Deus ama o arrependimento. Olha só, disse-me porém o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lanço-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, os que são para a morte, amém irmãos? Os que são para a morte, para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para o arrastarem, e com aves do céu, e com animais da terra para os devorarem e o destruírem. Entragá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés. Você viu o tanto de coisa que ia acontecer por causa de um homem? Eu preguei sobre Manassés já meio 101 vezes agora já. Manassés foi o pior rei que existiu. Nem antes dele, nem depois dele existiu outro rei pior do que ele. Manassés foi o pior, reinou por 55 anos. Destruiu tudo, fez a maior orgia que podia existir. Agoreiros, feiticeiros, adivinhadores, casa de prostituição, queimou, matou seus filhos, queimou seus filhos no vale de Inom, a sacrifício a deuses estranhos. 55 anos de orgia, de pecado. Mas lá no final, se a Bíblia não falasse, eu não acreditaria. Lá no final, esse homem se arrependeu e ele alcançou a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. Então Deus se agrada de arrependimento. Entra aqui, irmão, sai aqui quando eu vou sua acusação. Deus
conhece. Deus escolheu Davi porque Ele conhecia o seu coração. E Deus conhece o meu coração. E o que importa para Deus não são pessoas perfeitas. Não, é um coração aquebrantado. Aquebrantado e arrependido. Desse sim, Deus tem prazer. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que cada um leve essa palavra nos seus corações. Guarde aí uma porção no seu coração, né? E eu tenho certeza que Deus vai